A paz do Senhor, amados. Estou aqui com mais um tema, onde o tema é vocação. Amanhã teremos uma escola bíblica dominical, onde tem um ponto que fala sobre vocação, mas o que eu vou abordar aqui não está escrito lá, não vai ser abordado. E nem tampouco quero dizer que esse vídeo que eu vou passar a falar para você substitui sua aula de escola bíblica dominical. Não, vá lá e aprenda do Senhor através dos seus servos. Você acredita que Deus ainda usa pessoas, né? Pois é, Deus fala através de pessoas. E houve um tempo em que esse tema vocação, ele tentou ser sepultado, ser esquecido através da idolatria, da heresia, do paganismo. Então, na igreja medieval, eles consideravam e honravam as pessoas que tinham vocação, que eram vocacionados, somente aqueles que eram sacerdotes, e aqueles que subiam ao mosteiro faziam voto de pobreza, então esse era honrado. Mas os pais da igreja, no século XVI, os reformistas, lendo as escrituras, porque existiam os pilares somente as escrituras, somente por Cristo, somente pela graça, somente pela fé, né? Existiu somente a Ele dar glória. Então os pais da igreja, eles não tiveram uma nova revelação, não. Eles leram a escritura e ensinaram aquilo que estava escrito. Resolveram pôr em prática. E eles descobriram, entenderam a vocação em três pilares, em três âmbitos. Primeiro, familiar. Segundo, público. Segundo, eclesiástico, religioso. Infelizmente eu já vi uma pessoa pregando, dizendo: irmão, jovem, você quer casar? Quer arrumar namorado? Tem nada a falar com pai e com mãe, não. Tem que falar comigo, que eu sou pastor. Isso é uma ideia antirreformista. Tão nobre como qualquer vocação é a vocação de ministro de uma casa, de um pai de família, de cabeça de uma família. Já vi também pessoas dizer: irmãos, eu não voto para crente, porque Deus não precisa de crente em cargo público, Deus não precisa de homens para livrar a sua igreja, não. Irmãos, eles tiveram base que desde o princípio bíblico, Deus luta com pessoas para dar livramento à sua igreja. Deus leva lá governador, leva a qualquer cargo público para dar livramento à sua igreja. Essa ideia que você acha, meu amigo, é irmã daquela ideia, tem ramificação daquela ideia que alguém disse: irmão, Deus não precisa de pastor para conduzir as suas igrejas, não. Deus não precisa de homem. Você já tem o Espírito Santo, fique na sua casa. Leia a palavra de Deus. Essa ideia é só irmã. Infelizmente, muitos pastores mas tem alguém que foi ser político e se desviou, se afastou da igreja. E quantos pastores pessoas foram ter pastores se desviaram, se corromperam com a ganância, caíram na prostituição? Quantas pessoas foram ser cantores evangélicos também se afastaram? E quantas pessoas se afastaram sem ter cargo nenhuma, função nenhuma? E entenderam-se que a outra função, vocação nobre, é do grande arauto, do proclamador de boas novas, do pregador, do ministro. É tão nobre uma contra outra. E nós não temos aquela ideia de alguém que separava o sagrado do secular. Até porque os discípulos diziam: os pais da igreja, nós vivemos num carandel. Nós vivemos na presença de Deus. Tanto faz, não serve em qualquer trabalho. Até por isso que está escrito em Colossenses 3, 23 em diante: tudo que fazei como para o Senhor. Porque receberá o galardão de Cristo, e é a Cristo quem servir.
Qualquer que isso está falando dos deveres domésticos. É por isso que o crente não faz separação de dias em dia, porque você vive em espírito, vive na presença de Deus. Então, eu agradeço pela sua compreensão, pelo seu tempo. A paz do Senhor. Depois abordaremos outros assuntos aqui. Que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor.